Boa noite, meu nome é Milene, eu sou professora e enfermeira e estou aqui com a Larissa, que também é professora e enfermeira, e nós estamos aqui hoje para discutir um tema fundamental para especialmente o enfermeiro e a equipe de enfermagem, que é o tratamento de feridas. Só que hoje a gente não vai conversar sobre feridas, nós vamos conversar sobre o paciente. Então, nossa conversa hoje é sobre o cuidado de enfermagem centrado no paciente. Né, Larissa? É isso mesmo. A gente tem uma percepção que quando o paciente tem uma ferida, ele só é aquela ferida, né? E muitos estudos a gente já tem comprovando que o paciente ele é um todo. Então, quanto mais holístico o nosso tratamento, melhores resultados para esse nosso paciente. E quando a gente começa, a atender um paciente, é muito interessante observar como que isso acontece na nossa prática clínica. E o paciente chega para você, ele é um paciente, a gente tem que olhar ele como um ser holístico, né? A gente tem que olhar esse paciente de uma forma integral, ele tem várias demandas. Ele não tem apenas aquela lesão, inclusive aquela lesão é apenas a ponta de um iceberg. Ele tem várias questões a serem discutidas e na maior parte das vezes o que a gente percebe é aquele curativo tradicional. Chega um paciente com a lesão e você faz o curativo. Ou seja, o cuidado centrado na ferida e na disponibilidade desse profissional que é o responsável por esse tratamento. Então, o que eu acho que nós enfermeiros precisamos começar a pensar é que tanto que eu estou olhando para esse meu paciente e de que forma que esse meu olhar é direcionado. Porque muitas vezes a minha demanda é a demanda minha enquanto profissional e não é a necessidade real desse nosso paciente. Então, daí a importância da gente mudar essa nossa perspectiva, mudar esse nosso olhar, até porque os fatores que interferem no processo de cicatrização não são só os fatores intrínsecos, que são aqueles ligados diretamente à lesão, como exudato, odor, hematoma, mas também os sistêmicos, né? Então, e estou para dizer que dentro da minha experiência, os fatores sistêmicos têm uma repercussão negativa muito maior do que os fatores intrínsecos. Então, daí essa necessidade dessa mudança de visão mesmo e de posicionamento dos profissionais de enfermagem. Não só de enfermagem, mas como a gente é enfermeira, a gente fala da enfermagem. Mas a equipe multiprofissional, ela tem uma importância muito ímpar nesse momento. Por exemplo, um paciente que chega para mim para fazer um cuidado da sua lesão, eu sempre penso num psicólogo. Você já pensou, Larissa? Na verdade, que esse paciente precisa de um psicólogo. Muitas vezes o psicólogo que não tem essa formação, não está na sua grade, essa percepção do paciente portador de lesão, às vezes ele até se questiona: por que a Milene está encaminhando para mim um paciente que é portador de lesão? Mas a questão emocional interfere de tal modo na nosso tratamento que ela simplesmente impacta. Eu estou acompanhando uma paciente que há 3 semanas o tratamento dela estagnou. E aí eu comecei a estudar novamente aquela paciente como um todo e ela chegou para mim para fazer o curativo em uma crise emocional. Ela chorou, ela queria desistir do tratamento. Então a gente consegue entender por que essa ferida está há 3 semanas estagnada. E a gente começa a mudar esse foco, você começa a mexer de novo no processo de cicatrização. Exatamente. Uma coisa também muito importante da gente ver é que esses pacientes, principalmente os pacientes portadores de lesões crônicas e complexas, são essas lesões que não cicatrizam ou que tem muito tempo. Ela carrega essa lesão como um troféu, né? Então ela é aquela paciente que tem uma lesão, que tem um cuidado diferenciado da família, que tem um cuidado diferenciado da sociedade, e aquilo para ela é como se fosse uma defesa. E quando a gente começa a resolver esse problema da lesão, a gente esquece desse suporte. Então a pessoa, muitas vezes ela desiste do tratamento porque a intenção dela é realmente continuar sendo a vítima, porque ela não foi ensinado para ela que
que existe vida depois da lesão, né? E aí a gente tem essa outra dificuldade da pessoa realmente querer ter a lesão. Então, tanto que é importante essa preparação biopsicossocial. É importante da gente de uma avaliação holística, centrada na queixa do paciente. Então, por exemplo, a mim, enquanto enfermeira, o odor pode ser o mais característico, mas o que incomoda o paciente é o tanto de exudato. E aí, eu tenho que cuidar do odor, mas eu não posso deixar de escolher uma cobertura que dê conta desse exudato. E é muito interessante como a gente tem uma gama de coberturas que pode atender a gente em diferentes momentos. Exato. Né? Então, não existe um padrão. Às vezes a pessoa pergunta pra gente assim, olha Milena, olha essa foto, qual o tratamento ideal para essa ferida? Aí eu respondo sempre, eu não tenho como avaliar dessa foto. Eu não tenho como avaliar um tratamento através de uma foto. Eu tenho que escutar a história toda, o que está acontecendo, para eu pensar qual cobertura seria mais interessante. A dor, o que está queixando mais? É dor? A maioria, né, a maior parte das coberturas pode levar a um processo de dor, porque você está mexendo no curativo, etc. Mas a dor é importante. E eu tenho que resolver a questão da dor para esse paciente continuar comigo tratando. Uma coisa que eu vivo muito, Larissa, é a questão de eu realmente pensar naquilo que é a necessidade do paciente. E às vezes as pessoas falam comigo assim, nossa, mas você mudou a forma de usar aquele tratamento. Por quê? Porque eu preciso usar de forma que eu consiga atingir o paciente, que é o mais importante naquele momento. Não adianta usar aquela cobertura ou aquele tratamento da forma como a gente poderia dizer que é a correta, se ele não atinge o meu paciente. Então eu preciso ter um vínculo com esse paciente, eu preciso ter confiança desse paciente para eu conseguir realmente atingir e fazer um tratamento eficaz com esse paciente. Eu acho que no tratamento de lesão, assim como as outras consultas de enfermagem, a gente começa pela anamnese. E não é diferente, né? Então, se eu faço um curativo 3 vezes na semana, nas 3 vezes por semana eu tenho que realizar uma anamnese. Exatamente para a gente saber o que houve de evolução, porque a minha conduta depende da reação desse meu paciente ao último tratamento realizado. Eu acho que não é à toa que o processo de enfermagem começa com a anamnese. Então, se a gente seguisse essa programação, a gente teria resolvido esse nosso problema de atender o paciente em sua completude e de uma forma mais coerente com as necessidades dele. Sim. E aí resgatar a questão da SAI, né? Nesse processo de tratamento com o paciente portador de lesão é fundamental para a gente ter sucesso aí no resultado do nosso tratamento. E esse tema de hoje, ele foi um tema escolhido por nós, né? Porque a gente acredita muito que não tem como fazer um tratamento de um paciente se for centrado na cobertura, na ferida, no profissional, no que eu tenho. Se eu não pensar no paciente em primeiro lugar, eu não vou conseguir um resultado efetivo. E às vezes fica aí uma ferida se arrastando por 9 anos, 10 anos, e a equipe realizando o curativo de forma sistemática e não consegue um resultado positivo. Então hoje esse foi o nosso tema, né? Foi a nossa discussão. E eu queria agradecer vocês e a gente convida vocês a curtir o nosso canal. É um canal que a gente vai trazer muita novidade. Toda semana a gente vai trazer um tema diferente e vocês podem colocar inclusive sugestões de assuntos que vocês desejam que a gente aborde. E a gente solicita, né, pede para que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Obrigada. Obrigada, boa noite.